especial, estamos ao vivo para mais uma edição do Papo Turbo, do zero ao topo. Estamos aqui com esse casal maravilhoso, turbinado, empreendedor, Airlen e Lucas, idealizadores desse projeto, né, da Turbonet. E hoje nós temos um convidado especial que vai trazer aqui uma história poderosíssima, inspiradora e que com certeza vai gerar vários insights, várias giradas de chave para você que quer empreender, para você que já empreende e que quer entender como realmente desenvolver um negócio que prospere, que gere emprego, renda, que avance. Então, para dar as boas-vindas aos nossos telespectadores aí, Airlen, Lucas, a palavra é com vocês. Oi, sejam bem-vindos, mais um Papo Turbo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje temos um convidado especial. Vamos ter muitos papos bons aqui. E é isso aí. Seja bem-vindo a mais um Papo Turbo. Vamos lá. Então a receita aqui é o seguinte, pegue caderno e caneta porque você vai anotar poderosos insights, sacadas, exemplos, estratégias. Então assim, a conversa aqui, não tem ninguém aqui tá aqui por acaso. Os dois aqui que já entrevistamos aqui, se você não assistiu o episódio 1, já assista aí, que a gente conta a história da Turbonet e tem informações aqui que você com certeza nunca teve acesso e informações que vão, né, mostrar que não existe sorte nesse negócio, que nesse jogo ou você está preparado ou você certamente vai sair do jogo culpando alguém, ou o governo, culpando o cenário. Mas hoje temos aqui um convidado mais do que especial, mais do que cliente, é um amigo de 19 anos de convivência. 19 anos. Então, iniciamos essa operação nossa em 2006. Eu lembro muito bem aqui quando Brito nos contratou, eram 2 lojas apenas do grupo, tinham 19 pessoas na equipe. E eu estou dando só esse preâmbulo para você entender a evolução que aconteceu nesses 20 anos aí 19, 20 anos aí de operação. Então eram 19 pessoas que a gente reunia toda terça-feira pela manhã para qualificar, para treinar. Então lá em 2005, Brito com 2 lojas já tinha contratado nossa assessoria aí para qualificar o time. E eu lembro que nesse percurso nasceu a loja do João Durval, que é hoje o centro de operação, o centro de inteligência do grupo. E você vai perceber aqui que a conversa vai ser agregadora, vai ser uma conversa, né, que vai trazer muitos insights importantes para você entender que aqui é pé no chão, é estratégia, é trabalho e com certeza, eu diria assim, já antecipando, receita do resultado que vai ser apresentado aqui. Então, Brita, com você, apresente-se aí para que a nossa audiência tenha um pouco do entendimento. Eu ia fazer aquela pergunta, Brito, já nasceu com 20 lojas? E aí foi sorte, né? Como muitas pessoas falam, você foi um cara de sorte, né? Imagina. Conseguiu sobreviver com a chegada de grandes marcas aí, Drogasil, São Paulo, e como a farmácia de bairro prosperou e hoje é a marca, eu diria assim, talvez a marca mais valiosa do segmento aí, a marca que mais tem expressividade, que é mais atuante dentro do mercado de Feira de Santana e respeitada, não é só na Bahia não. Eu tenho clientes fora em outros estados que sabem da sua história, que conhecem, já ouviram falar da farmácia Brito, do Grupo Brito, exatamente por essa história de prosperidade, com o pé no chão, com muito suor, sacrifício e trabalho. É com você, Brito. Obrigado, Joval. Um abraço a todos, um abraço a Airlen, um abraço a Lucas, Joval. Obrigado. Mais um podcast que eu acho que a gente, né, acaba pegando essa ideia e o conceito do qual a forma do sucesso, né? O que é que faz a farmácia crescer em um mercado extremamente competitivo. Então, de novo, Juscelino Brito, farmácia Brito, 30 anos de mercado, né? Casado, pai de 3 filhos e hoje com 370 filhos, que são a equipe, que são as pessoas que trabalham com a gente. E que há 30 anos atrás a gente começou em uma única loja, Brito e a esposa, fazendo todo um trabalho que foi muito interessante, porque tinha tudo para não dar certo, a probabilidade era de talvez 1% de dar certo, mas por muita persistência, muito querer, muita determinação e força de vontade, a gente conseguiu superar e estamos aqui para contar essa história. Show de bola. E já aproveitando aqui o papo é turbo, então o papo turbo não tem muita firula, não tem muito dedinho, né, de perguntar. A pergunta-chave aqui, eu sei que você vai revelar essa informação, hoje é o Império, não vou usar perguntar, né, qual é o valor, né, da marca, mas assim, Brito, Farmácia Brito nasceu com
Quanto de investimento inicial? Olha, são 30 anos, né? Se eu olhar lá o capital inicial, na época era cruzeiro, né? Então, assim, eu não vou te precisar, mas eu posso te dizer algo que... Quando a gente foi inaugurar a farmácia, eu ia alugar o ponto que era no Feira 5, que era uma garagem. E na época a pessoa não alugava esse ponto, ele só vendia. Não, eu vendo, não estou alugando. Imagine, se você tinha aí, sei lá, 50 mil para botar a farmácia, esse dinheiro foi embora, eu tive de comprar o ponto, e aí eu fiquei sem dinheiro. Então, ele começa, que eu posso dizer que começou no zero mesmo. O capital de giro já foi empatado Foi empatado ali no investimento. No imóvel. No imóvel, né? Porque no momento eu não poderia comprar casa, mas eu enxerguei que aquilo ali era o local. E a gente conseguiu colocar uma farmácia muito modesta mesmo, que é, quem conhece Brito, é na garagem de casa, né? 20 metros quadrados, gôndolas totalmente bem simples, né? De vidro, eu saí comprando ali vidros, inclusive comprei até algumas prateleiras usadas, um balcão de madeira, de MDF, que na época fui doado, e a gente lança a farmácia e olha quanta inocência, né? Na época eu tinha 21 anos de idade. E aí eu fui comprar os medicamentos achando que a indústria, o distribuidor, na verdade, iria me vender a prazo, para aí, logicamente, eu conseguir pagar. E eles falaram que não, que as primeiras compras tinham de ser à vista, que eles não poderiam. Então, esse foi o grande desafio, porque eu vim de um modelo muito verde. E eu acho que tem um exemplo aqui que a gente pode falar à frente, o quanto que as pessoas hoje conseguem de conhecimento e conseguem talvez ter muito mais amplitude e começar algo com muito mais conhecimento. Chance de dar certo, com né? chance de dar certo. Porque eu vim de Amargosa, então eu não conhecia muito bem Feira de Santana. E por fim, ele não liberou o crédito. E aí aquele recurso que eu tinha, que era para segurar ali aquele período, eu comprei alguns medicamentos e coloquei lá na farmácia. A gente juntou uns recursos que trouxe a esposa que saiu do trabalho, ela pegou os recursos dela e a gente abriu a farmácia. Essa farmácia tinha tão poucos produtos que a gente teve de improvisar ali e pegou caixas grandes, vazias, enrolava de papel de presente e botava nas gôndolas para esconder, né? Porque eu não podia deixar a loja... Furo na gôndola. Né? Aquele furo, né? A loja não ter nada, porque a pior coisa do mundo é você chegar em um local e, né? Oxe, cadê os produtos? Não tem? Então a ideia era justamente essa, mas a gente tinha um desejo e uma força de vontade muito grande, né? E assim, a esposa acreditou em mim, é o que a gente fala muito, né? Veio para empreender, mas sem dinheiro, mas com muita esperança, muita força de vontade e muita determinação. Eu acho que esse é a palavra eu uso muito a palavra determinação, querer e poder entender que você consegue vencer, né? E aí a gente abrir a loja, é engraçado que a letra na época era feita ainda na tinta ali, né? Abriu a fachada, né? Farmácia Brito, mas muito simples, e um local que hoje o Feira 5 deve ter umas 100 casas. Então assim, o tamanho da farmácia, o tamanho do conjunto, ela não caberia uma farmácia, né? Mas imagine o quanto que você quer empreender e quer que aquilo dê certo, que você consegue romper barreiras, você consegue, né, ultrapassar fronteiras, e foi o que aconteceu. E aí, no dia, eu lembro bem, engraçado que eu sou uma pessoa muito boa de datas, de quando eu guardo isso na minha memória. Então assim, eu lembro o dia que eu inaugurei a loja, eu lembro o primeiro cliente que chegou para comprar, eu lembro os primeiros medicamentos, que são 30 anos, eu lembro o nome dessa cliente, né? Ela não está mais entre nós, né? Já faleceram, a senhora. Mas assim, eu lembro de detalhes. Sim. E logicamente o cliente vem à procura, e aí de repente 2 medicamentos, você tem esses 2 medicamentos, eu não poderia usar a palavra não. Eu sempre fui contra o não. Não tem, não posso, não dá, não tem condição. Então o que é que eu fiz? O que é que eu faço de estratégia? Vou providenciar, esse produto vai chegar e leva em sua casa, me dê seu endereço, custa X, tanto, vou lhe cobrar aqui e mando levar em sua casa. E assim, né, nessa ideia e nesse conceito é que nasceu uma farmácia que, de novo, a probabilidade de dar certo era, né, eu posso dizer 1%, mas que tinha muita força de vontade, tinha muito querer. E tinha aquilo que eu sempre falo, gostar de pessoas.
Perfeito. O empresário precisa gostar de pessoas. Até hoje eu vivo muito isso, é muito forte em mim. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ter o contato com pessoas. E aí a cliente está, tudo bem, o que é que eu faço? Vou pegar esse medicamento, né? Na época eu não tinha uma bicicleta, então o que eu fazia? Saía correndo, pegava esse medicamento e ia entregar na casa do cliente. Eu não esperava ele vir buscar o medicamento. Eu surpreendia, ia levar esse medicamento e lá eu sempre levava alguma coisa, agradecia, ela ia aferir uma pressão e ali eu conquistava não só aquele cliente, mas a família, porque ali eu estava me inserindo, né, mostrando um trabalho muito próximo de uma farmácia dentro da comunidade. E aí Brito começa a ter algo muito interessante, que é trabalhar os clientes pelo nome. E aí como vai, Show, né? show. E isso é muito forte, porque as pessoas gostam de ser Perfeito. chamadas É a pelo palavra nome. mais vendedora do varejo, é o Mais nome. vendedora. Então, isso até hoje eu sou um cara que, às vezes, se eu esquecer o nome da pessoa, eu tenho cuidado de perguntar, me lembra aí, né? Às vezes a gente, né, com muita informação, mas é muito bom quando eu falo o nome. Joval, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Isso tem uma força, isso muda. Então, a gente começa a fazer esse trabalho e eu observo que foi um trabalho que aí as pessoas falam, mas isso é cansativo. Cansativo se você não tiver foco e determinação. Perfeito. Busquei várias vezes medicamento, não foi uma, nem duas, nem três vezes, buscar medicamento. E diga-se de passagem, o produto custava 10, eu entregava pelo menos 10. Eu estava ali conquistando o cliente. Perfeito. Né? Porque assim, imagine, um negócio, um comércio com 20 metros quadrados, que não tinha medicamento nenhum, e você vai procurar um medicamento de febre, uma, duas vezes, ou um leite, ou uma fralda. Se você não encontra, provavelmente você não volta mais. Sim. Né? Poxa, eu vou fazer o que ali? Né? Não tem nada, é um comércio pequeno, então eu prefiro comprar na rua. Então eu não poderia deixar isso acontecer em um momento que era um momento mais delicado, em que eu não tinha recurso. E aí interessante que ele começa a funcionar, né, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, pego aquele dinheiro, né, que eu vendi os produtos, já compro, aí uma distribuidora, eu lembro, essa distribuidora não está mais entre a gente, ela já fechou, mas ela me abriu um crédito pequeno, e assim a gente foi fazendo um trabalho, mas um trabalho muito focado em surpreender o consumidor. Sempre pensei em algo em surpreender. Isso há 30 anos, hein? Em fazer diferente, né? Na época, você tem ideia, eu não tinha condição de fazer encarte, eu fazia encarte preto e branco na máquina de Xerox, para ir levar nos comércios e botar lá as promoções, os encartes. Então a gente inventou muita coisa naquela época em que não tinha condição. Brito trabalhava de domingo a domingo. Durante anos eu fiquei trabalhando de domingo a domingo. O que é que eu diferenciava o domingo da semana? Né? No domingo eu botava uma bermuda, né, e trabalhava de bermuda. Pronto, hoje é domingo, hoje eu estou aqui, né, light, né, pois é. Mas eu trabalhava de bermuda no domingo porque era somente eu e a esposa. Então assim foi que começou a Farmácia Brito, com muita determinação, né, o que eu falei, muita força de vontade. Mas se você me perguntar, Brito, você faria tudo de novo? Claro, porque é a fórmula do sucesso. Qual é a fórmula do sucesso? É a persistência, fazer bem feito. Não tem erro, faz bem feito, faz um trabalho com amor, com carinho, né, com determinação. E isso é o que é a fórmula do sucesso. Isso é bom você falar isso aí para deixar claro que não existe atalho. As pessoas vêm na busca, né? A gente falou no último encontro, né? Qual é a fórmula do sucesso? Só que o cara pergunta a fórmula, qual é o atalho para eu já percorrer aqui e encurtar a distância? Só que nesse atalho tem trabalho. Às vezes você compartilha, né? Qual foi o seu passo a passo. E aí uma coisa bacana, que quando eu falei assim, há 30 anos, Brito já fazia entrega, o delivery já nasceu aí. E às vezes a gente tem hoje o mototáxi que faz todo aquele processo, muita gente conhece, né? Estão nos treinamentos. Verdade. E às vezes o cara, não, porque eu tô sem moto, a moto tá com problema. Aí quando você traz um exemplo desse, mas a gente entregava, era correndo, né? Era a pé, não tinha nem bicicleta. Então você não tem o que justificar de dizer que não tem meios ou recursos para fazer o trabalho, uma vez que o objetivo principal era o cliente feliz lá na ponta.
E empreender é isso, né? Eu acho que quando a gente começa a empreender, a gente descarta os não dá Sim, certo, não perfeito. vai ser assim. E é mesmo quando o Brito estava falando aqui, as coisas encaixam com a gente também, Perfeito. porque quando a gente começou, tinha as adversidades, a gente falava, nem usava a palavra não, vamos fazer, vamos resolver isso aqui. E a gente dava o nosso jeito, seja lá como era, o jeito que ia ser dado, Perfeito. mas o foco era a gente ter essa aproximação tanto com o cliente. Lembro que a gente começou com um colaborador, que hoje ele tem 10 anos de turbo, e o mesmo tratamento que a gente deu a ele, a gente deu a todos, e a gente viu que um dos sucessos para a gente ter uma empresa estruturada, ter colaboradores que contam com a gente e a gente pode contar com eles, é esse relacionamento mesmo. Não é, eu já ouvi muito falar, você tem que ser CNPJ, você não tem que ter coração. Só que, na maioria das vezes, a gente vê que colocando o coração na dose certa, a gente tem resultados e sucesso também. E para complementar, Joval, a gente participa de algumas consultorias, né? Alguns treinamentos, e o que o pessoal mais bate na tecla é a questão de experiência do cliente, né? Sim, sim. E o Brito já entregava isso aí há 30 anos atrás. Pronto. E hoje a gente ainda vê empresas que ousam fazer o processo, né, de venda, de atendimento, sem esses detalhes básicos, de chamar o cliente pelo nome. Aqui a gente sofre muito, né, com aquele tipo de prática. Obê, obinha, e aí meu peixe, coligado, e aí pedinha, né, assim? Então, assim, só que a gente, quem é de academia, você, além a gente vai falar já, né, Brito corre maratonas aí pelo mundo, e você fala assim, e aí, Brito, treina há quanto tempo? Há 30 anos ele já corria para fazer as entregas, para comprar o produto. E assim, era Feira 5 a loja, corria até. Vinha para Getúlio aqui no pique? Getúlio, Maria Quitéria e Cidade Nova. Na época tinha farmácia, Getúlio e Parque P. Eu lembro que você contava que assim, ia na Mariquetéria, não tinha, corria até Getúlio. Essa distância ali dá uns 5 quilômetros? Dá uns 5 quilômetros. Pronto, 5 quilômetros de ida, 5 de volta. Isso. Já fez 10 km no dia. E sem contar que essas coisas ficavam em off, a gente não explanava para os clientes, né? Coisas que a gente fazia. Então, assim, hoje as pessoas querem, às vezes, trazer isso como um respaldo, como uma credibilidade, né? E a gente fazia muita coisa no off para agradar o cliente. E o que realmente agradava era o atendimento, era essa intimidade que a gente criava com os clientes. Que eu lembro que até hoje a gente tem clientes lá que vai lá para poder ser atendido pela gente, falar com a gente, encontra a gente na rua. Então, isso não foi construído de agora, isso foi construído lá atrás, né, com toda a simplicidade para poder a gente ter o que a gente tem hoje. E eu acho que tem uma frase aqui que eu utilizo até nos meus eventos, que diz assim, ó, seja vítima ou vencedor, você escolhe ser aquele que desistiu por causa de seus problemas ou aquele que venceu apesar dos desafios. Exatamente. A escolha é sua. Então a gente viu aqui 2 exemplos aqui de empresas que escolheram, né, enfrentar o desafio apesar das dificuldades, apesar da escassez, apesar da situação quase que para alguns impossível, alguns por serem empresários não se ousam se sujeitar eu vou correr ali, eu vou até porque existe, né, para quem não entendeu o jogo, o glamour, o ego de não se permitir fazer um trabalho, né, o que é que vão pensar, o que é que vão falar de mim, eu empresário fazendo uma ação como essa. Mas quando você tem compromisso com o seu cliente, você faz. E quem vem depois, que é o colaborador, ele já entende que se o patrão faz, eu tenho que fazer. Se o meu líder está fazendo, é o exemplo que a gente dá, não tem por que eu não entrar em ação para fazer o que tem que ser feito. E acaba que a gente é espelho dos nossos colaboradores, né? Eu acredito que toda a parte de humano, hoje nossos líderes, eles seguem um pouco do nosso raciocínio, da nossa humanidade, por ver a gente fazendo o mesmo. Então lá a gente não tem essa diferença de, porque somos o CEO e eles são os funcionários, os empregados. A gente lida com eles de uma maneira onde eles têm também a capacidade de crescimento, de evolução, de sair de lá até para brilhar em outros lugares e fazer até melhor, né? E a gente fala, estamos preparando vocês aqui para futuramente vocês serem também uma pessoa de sucesso e entender o que é delegar, entender o que é realmente ter colaboradores. É bacana que ali o que você fala não é a casa, mas é um caminho que ele pode trilhar um sucesso. Sim. Eu sempre falo, você dá oportunidade, né? E quantas pessoas conseguem crescer dentro da sua empresa, né? E que hoje são pessoas que estão aí fazendo sucesso em outros caminhos, né? Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que começou a trabalhar comigo
ele era filho de uma pessoa que está comigo até hoje. Isso já tem 20 e poucos anos. Ele era de menor, né, cresceu ali, ficou atendendo e estudou, se formou, né, foi assumir uma gerência e depois da gerência, né, olha que coisa, e é isso que eu falo, olha que coisa magnífica é você ter essa identidade, o que você falou, o funcionário ter a sua identidade, ele entender que ele é um corpo daquela empresa, né, ela faz parte. E aí essa pessoa atendendo, fazendo um bom atendimento, uma indústria pega e chama ele. Olha, você quer ser representante assim, assim, assim? Poxa, isso é muito bonito. Por quê? Nesse momento, talvez eu poderia dizer, se eu tenho na minha, sei lá, momento de raciocínio curto, poxa, vai sair, perdi um colaborador, né? Então às vezes a pessoa pensa pequeno. Sim. Mas imagine, ele precisa trilhar. Às vezes ele está fazendo ali um período, mas a gente tem certeza que ele tem capacidade de crescer. E eu falo muito isso, olha, aqui você pode ir para o topo do mundo. Sim. Mas vai depender muito de você. E aqui é um caminho. E aí essa pessoa passa nesse treinamento, ela foi para outro estado, e é interessante, né? A gente conversou, eu parabenizei a ele, e hoje ele me atende. Olha só. Que bacana. Porque assim, hoje a farmácia tem um volume muito grande de compras. Mas pense o caminho contrário. Se em algum momento fica alguma coisa ruim, né? Sai por algum motivo de algum desgaste, será que ele teria coragem de ir lá, vim agora te vender, né? Sim. Então isso é muito bonito. E vice-versa. Porque eu tenho certeza, quando ele pensa em algo de bom para uma empresa, ele vai pensar, Farmácia Brito. Perfeito. Ali eu comecei. Então isso que você falou é muito forte, porque realmente faz parte da família, né? Eu nunca chamo funcionários, né? Eu falo uma equipe, né? São pessoas que fazem parte. A gente tem um convívio, às vezes até maior do que pessoas na nossa casa. Familiar, né? Então, esse convívio é muito interessante, essa afinidade, participar. Você estava falando mais cedo comigo de participar, às vezes um funcionário que está com um problema, você ter o sentimento, ter o cuidado de entender o que é que ele está passando, né? Ir lá buscar, porque aquele colaborador passou por um problema, mas você consegue resolver e não perde aquele profissional. E não descarta, né? Porque todos nós temos problemas, então assim, às vezes a gente tem ali, vive um processo de um colaborador que não está bem, mas e a trajetória dele? O que é que ele significa ali? É anulado porque ele não está bem? Então a gente sempre usa isso aí, vamos ajudar. E assim, a gente vê que o efeito do retorno é rápido, porque ele está ali sempre se dedicando, lembra dos momentos que a empresa está ali, como empresa e como pessoa ajudando. Então, e assim, lembrando que a gente também não faz para impressionar ninguém, é justamente a nossa essência, que foi o que deu certo desde o início, a gente mantém. E eu acho que é uma das coisas que as pessoas precisam fazer hoje mais, porque a gente sente muito isso. Muito esse distanciamento, essa individualidade. Porque o funcionário ele tem que estar do lado de lá e eu tenho que estar aqui. Ele não pode estar no mesmo ambiente que o meu, mas por quê, né? Se é ele que também lhe traz um sucesso que você precisa. E esse eu vejo que é um grande desafio, né? Mudar a mentalidade, porque a gente vê uma mídia, existe uma narrativa que foi criada, né? Colaborador contra empresário, porque o empresário... Então a gente tem uma cultura de que o empresário é um vilão, né? Um mal necessário para o país. Mas é quem gera emprego e renda. A Brito falava aqui da questão do colaborador que foi visto dentro do empreendimento, fazendo um bom trabalho, recebeu um convite e ele voou. Faz parte do jogo. Então, em algum momento, eu lembro, eu contava, né, a história daquela loja, que para mim foi a primeira loja que tinha uma equipe que era fora do padrão. Todo mundo tinha... O bom dia era diferente, o astral, as pessoas falavam bem, falavam alto, e aquilo gerava um choque. Não era... Farmácia era um ambiente de... Entendeu? Todo mundo de silêncio. O cliente que entra ali é emocionalmente abalado porque vai comprar um medicamento, ele já vai gastar, ele já vai ter... Já tá vindo, né, de uma consulta médica. O cara não entrava feliz. De repente, a equipe toda era fora da curva. Então, eu lembro do time, né? As pessoas, a forma de abordar. E isso foi quebrando o padrão.
caramba, tem uma loja lá no Feira 5 que é diferenciada. Todo As mundo pessoas- quer ir. É alto astral. E eu lembro que, depois de ter conhecido, a gente tinha iniciado o trabalho, eu chegava lá, as pessoas, Verdade. Joval! Aí você tinha lá o Giovanni, né, que era... É. Você dá prazer, né, de estar lá. Era. E a galera falava alto, Marlúcia, né? Marluce. Gente, eu falava, meu Deus, só tem doido aqui nessa loja, mas era prazeroso, eu me sentia um vereador. As pessoas olhavam, que esse cara? Pra todo mundo estar nessa festa toda. Então, Elton, né? Então, assim, o time todo era diferenciado e a energia da galera é alta astral, o time, você sentia alegria. E eu lembro que eu contava tinha uma empresária, né, que era já muito bem sucedida aqui, e ela falava, Joval, você falou daquela empresa ali, eu fui lá, que farmácia é aquela? Eu nunca vi nada igual. As pessoas, você vê prazer no serviço, as pessoas falam, conversam, riem e não parece uma farmácia. Aí lembra que a gente começou aquela ideia, pô, na farmácia Brito vende até remédio. Então você ia lá comprar outras, e até remédio vendia, que era aquela a ideia Mas, e hoje, né, você falando aí eu vejo que alguns seguiram o seu caminho. Sim. E hoje, né, tem os seus negócios, as farmácias, Sim. e geram emprego, geram renda, a multiplicação aconteceu. E a gente trouxe no episódio 0 aqui do entrevistando a Irlen e Lucas, quando ele saiu do emprego do CLT para montar a Turbo, ele era uma pessoa só, então era um empregado. Ousou empreender apesar das expectativas negativas que tinham no ambiente, ou pessoas que viam, rapaz, você vai trocar o certo pelo duvidoso. E hoje, quantas pessoas sonham no sonho de vocês? Hoje nós temos 83. 80. Pronto, 80 famílias Imagina. por conta de uma decisão de ousar empreender. Então, para você que está assistindo aí agora, talvez aquele ardor que está no seu coração aí de ousar empreender, hoje você tem conteúdo gratuito, de Com qualidade, certeza. disponível aí para você se inteirar da sua ideia e estudar antes, minimizar ao máximo o risco de dar errado, porque assim, o risco existe em qualquer negócio. Quem vai empreender, o empreendedor, ele ousa arriscar. Ele aposta antes para depois ter o resultado vindo através das vendas. Não pensa muito. Mas uma decisão tem que ser tomada. E quando você tem uma decisão embasada em conteúdo, informação, estudou, você minimiza as chances de errar e com isso você tem a chance de prosperar com muito mais... A probabilidade é muito maior. Estão na vantagem, né? A gente não teve praticamente tudo isso em Brito, de experiências, alguém para ajudar. Faz assim, só vai. Hoje E ainda é tem cara coragem, né? e pagou o preço, né? Então, a gente fala assim, os erros que aconteceram, você fala, caramba, tive um prejuízo aqui, uma compra errada. Coragem, mas sabe o que? Muita energia voltada para aquilo ali. É muito trabalho. Eu lembro que você falou que ficou lá, acho que 15 dias, montando lá os servidores. É muita força de vontade de querer trabalhar. E eu acho que é interessante que se você tem essa sua trajetória e hoje, eu tenho certeza que se você precisar ir sábado, domingo, a hora que for, você está lá. Sim, com certeza. Perfeito. E é o que acontece, você não, né? Todos você aí. não tem... e eu acho que é isso que o empresário precisa enxergar. Eu estava com vocês hoje em reunião e vim para aqui e falando justamente isso. Eu tinha várias outras reuniões, né? E terminei todas e vim para aqui. E assim, poxa, mas tu já tem hoje uma equipe, já está tudo... Mas a gente precisa estar ali junto, precisa estar participando, precisa estar orientando, precisa estar participando da vida da equipe, Sim. porque isso tem uma importância muito grande. Então eu sempre falo, ter energia e ter força de vontade mesmo, querer buscar aquilo que você conquistou, mas que aquilo ali já não é o topo. Sim. Aquilo é um caminho, né, Giovanni? Isso é constante, você precisa ter essa busca, que eu digo que ela não para, né? Eu tô em uma fase agora em que, poxa, eu sempre falo, eu tenho a melhor equipe que eu possa ter. Eu tenho a melhor empresa que eu posso ter. Por quê? Porque isso foi algo que a gente fez com muito amor, muito carinho, né? Então, assim, quando eu entro ali, eu me sinto realizado. E o interessante é quando você gosta do que faz, ela não é um martírio. Ela não é um problema que você tem de tomar um Dorflex porque você vai ter uma bela de uma dor de cabeça. Você vai com o maior prazer. Eu sempre falo, são 30 anos, mas que eu tenho uma leveza tão grande quando eu vou para a empresa que eu me sinto que é como se eu estivesse começando agora. Essa é a grande fórmula do sucesso. É querer e entender que você consegue superar qualquer obstáculo. Obstáculos vai existir, mas precisa ter inteligência e justamente essa energia para superar, né? Para passar
por alguma fase que venha acontecer e ter o entendimento, né? O meu segmento é o segmento que em Feira de Santana, 15 anos atrás, foi o que mais teve aqui, né? Tem uma brincadeira que as pessoas falam, viajava uma semana, quando voltava tinha uma farmácia em uma esquina, né? Nós enfrentamos um mercado extremamente competitivo. Mas aí é que está, a gente precisa ter a inteligência de entender, enfrentar esse mercado, conhecer esse mercado, estudar esse mercado. Não, eu já entendo, eu já fiz, eu já conheço. Não, a gente está o tempo todo em aprendizado, em conhecimento, o tempo todo a gente está conhecendo. E engraçado que o empresário, o empreendedor, ele precisa ter algumas ideias e alguns conceitos de que ter a participação sempre da equipe. Você não sabe tudo. Quando você faz uma reunião com a equipe, que você pede opiniões, que você pede para que ela fale e relate, poxa, você tem ali várias informações extremamente importantes. Sim. Né? Então, assim, olha a importância de você estar o tempo todo se atualizando, buscando conhecimento. Olha, Brito, isso aqui não está certo, isso aqui deveria ser feito dessa forma. Então, eu gosto muito de ouvir, porque ao ouvir a gente absorve muito. Lá eu uso faço um trabalho que chama o laboratório, né? Então, a gente sempre tem lá a equipe e eles botam lá ideias e essas ideias a gente compartilha. Porque eles é que estão ali na frente, que estão na linha de frente, sim, e sabem o que de fato está acontecendo, né? E essa linha de frente, hoje vocês não conseguem mais estar. Porque vocês têm muita tarefa. Sim, sim. Vocês estão envolvidos em vários processos, desde de RH, né? Porque de tudo vocês têm de estar sabendo um pouco. Sim. Então, assim, o atendimento que vocês faziam antes, quem faz hoje é uma equipe. E aí eu tive na loja de vocês, e a menina lá do atendimento, eu fui lá e vi que tinha um café, tomei um café, uma garrafa térmica bonita, uma xícara legal. E tinha uma senhora que estava pagando, acho que alguma coisa lá de internet. E essa senhora falou, eu vou querer um café também. Aí a moça falou, sim, vou pegar para a senhora quer na xícara ou quer no copo descartável? A senhora vai tomar aqui ou vai sair? Vai tomar e sair? Ela, não, eu quero no copo descartável que eu já vou sair. Eu fiquei assim, olhando, olha o cuidado que ela teve. Olha a presteza e uma simplicidade em que naquele momento ela é a figura de vocês. Sim. Quer café? Pegue aí. Ela poderia, perfeito, né? Então, assim, porque eu sou uma pessoa que observo muito as coisas. Quando eu estive ali, eu vi várias atitudes e várias ações que me chamaram a atenção. E ali ela pegou, a senhora quer adoçante ou quer açúcar? Poxa, olha o cuidado que ela teve, né? E essa cliente talvez já é uma cliente que já foi conquistada. Mas ela está tratando como se fosse uma cliente que estivesse entrando hoje naquele estabelecimento. Então, naquele momento, aquela recepção ali era vocês. Sim. E por que ela era vocês? Porque você falou a palavra mágica. Você tem um tratamento humano. Sim. Você dá amor, dá carinho. E essas pessoas têm isso. Cria esse elo, porque ela representa, né, a vocês naquele momento. Então isso chama muita atenção e a gente precisa focar, porque esse é o caminho. A equipe ela precisa o tempo todo estar junto a gente, está sendo trabalhar a equipe, trabalhar a liderança, trabalhar as pessoas que cercam a liderança, porque é extremamente importante. Que são pessoas que representam. Nesse momento eu estou aqui, mas as pessoas estão lá, me representando. A máquina está funcionando. A máquina está funcionando. E no mundo tecnológico que a gente está hoje, de pagamentos, de Pix, não tinha necessidade nenhuma de uma pessoa sair de sua casa, né, ir andando e ir uma loja. Ali vai mais pelo atendimento, pela recepção, o convívio, né, que vai ter lá, a experiência. E aí, acho que a palavra-chave para essa tratativa chama-se sentimento de dono. Então, quando você toma... Então, uma coisa que eu falo muito assim, o que Brito faria se estivesse aqui? O que a Irly faria se estivesse aqui agora? E se fosse Lucas atendendo, como ele procederia? Então, em cima dessa prática, se o colaborador entende e tenta replicar aquilo que você faz... Show. É exatamente a multiplicação do seu exemplo acontecendo. Que é justamente os treinamentos, né, que a gente faz com o Joval, sempre batendo na mesma tecla, né, Joval? Eu queria até fazer uma pergunta aqui, né? Esse sucesso aí vem de onde? É... Quem que treina vocês aí? Joval Lacerda. Então aqui, ó. E aí a galera pergunta, rapaz, a pergunta eu já fiz até pra Brito, né? Brito,
O sucesso da Brito é porque Brito treina muito ou porque... foi aquela pergunta, né? O sucesso... treina muito porque cresce ou cresce muito porque treina? Pois é. Então é uma pergunta até para... Então assim, o sucesso da Turbonet... Então, cresce muito porque treina ou treina muito porque cresce? E só puxando o gancho que Brito falou, né? A gente trabalha incansavelmente em relação ao atendimento ao cliente, ao que a gente espera que eles façam. Parabéns, Luciana, que atendeu hoje, nosso orgulho. Show, esse feedback é importante. E aí, o que acontece? Recentemente eu chamei ela, né? A gente chamou ela com o departamento e explicou para ela qual era a essência de ter aquela estrutura da loja. Não era pra gente ter ali só por ter, era pra gente realmente cativar os nossos clientes, continuar cativando, continuar... o maior orgulho da gente é que o cliente não procure a gente. Por que não procure? Porque ele esteja totalmente assistido pelos nossos funcionários. Eu falo, gente, eu quero que o cliente me procure para falar o seguinte: foi resolvido em tempo hábil, parabéns por aquele funcionário. Esse é um belo trabalho. Né? A gente não precisa ter aquele... parabéns a ele porque foi você que resolveu. Eu falei, eu não quero isso aqui. Eu quero que vocês resolvam. Lucas, inclusive, tem até um exemplo que foi um cliente que pediu internet para ele, um amigo. Aí ele vai contar para vocês. Eu tenho um amigo que ele trabalha com casas, né? Ele compra casas e aluga. E aí ele já tem o plano de internet já incluso no aluguel. E aí ele postou uma casa, eu falei, não esquece da gente, hein? Bota a internet da Turbo. Aí ele falou, não, pô, todas as minhas casas que eu alugo, a internet é com vocês. E tal. Eu falei, pronto, eu vou mandar te chamar agora já pra fechar esse... Já entrei em contato, já tá tudo agendado já. Já me atenderam aí menos de meia hora, já marcaram pra fazer a instalação. Bacana, eu falei, bacana. Pô, então... Tem uma história que eu acho que vocês devem conhecer, mas pra mim é sensacional, que tem a ver com esse assunto aqui agora. Sim. Diz que uma repórter chegou na Disney, né? Então, Disney é o maior centro de entretenimento do planeta. Os maiores cases de atendimento, de retorno, de fidelização, vem de lá, né? Referência, né? E diz que uma repórter chegou para entrevistar uma pessoa da portaria, da bilheteria, né? E é uma senhora já de 80 anos de idade, que estava lá há mais de 30 anos. E aí, essa repórter chegou e falou assim, dona fulana, sabe que a senhora tem mais de 30 anos aqui na Disney, já tem 80 anos de idade, quanto tempo a senhora ainda acha que vai permanecer nessa função aqui de vender bilhetes? Aí a senhorinha bem simples, né? Falou assim, não, eu tenho aqui, eu pretendo ficar o tempo que o parque permitir. E enquanto eu tiver forças, eu quero estar aqui nessa função. Mas a minha função não é vender o bilhete. A minha função é dar o primeiro sorriso do parque. Aqui no nosso parque, os nossos convidados receberão sorriso em cada estação que eles passarem. Mas o primeiro sorriso do parque, quem dá, sou eu. Bicho, isso muda o jogo. Graça. Não é uma tarefa, né? Não é um pesar de entregar um bilhete, não. É a recepção do negócio. É a abertura da experiência. Verdade. É exatamente aquela pessoa que está ali há 30 anos fazendo uma atividade que é repetitiva, mas ela entendendo o significado da função dela, que é abrir as portas para uma experiência transformadora. Então imagina aí, alguém entender o significado da experiência e ousar repetir cada vez melhor para garantir uma experiência que seja inesquecível. Esse é o grande desafio. Então quando eu costumo dizer o seguinte, para você que está ouvindo aí agora, a Brito falou muito bem aqui que o horário que a empresa necessitar, o que necessita, ele vai. Eu não sei se você ainda continua visitando as unidades todos os dias. E quando você vai lá para o front, entra na loja com os olhos do cliente, você vai identificar talvez pontos de melhoria. Sim. E todo dia fazendo aquilo, você cria até no time aquela percepção de que o nosso líder está chegando, vamos antecipar. Então, eu sou Brito, eu resolvo, eu sou Turbo, eu resolvo. Se eu tenho essa percepção, eu já entro em cena para fazer. Então, existe uma diferença de tenho que fazer e eu escolho fazer. Eu escolho fazer porque eu entendo que o meu cliente vai ser muito bem recebido. Eu quero que o cliente entre aqui e se encante com tudo que ele vai... Com cada contato, cada ponto de contato, ele tem uma experiência uau. Mesmo sendo numa farmácia. Até porque farmácia não vende só medicamento, vende até, mas você vende tudo. Então você tem ali o repelente, viu? Você tem ali hoje equipamentos, né, de diversos ali. Produtos de beleza, que é maravilhoso. Diagnóstico, né, os equipamentos. E o desafio é exatamente esse, é ter pessoas que tenham prazer em servir pessoas. E assim, como eu falei com vocês, né, eu já sou cliente da Brito e quando eu vou pra Brito eu perco o horário lá. Eu chego lá com as meninas, converso e você vê a diferença, porque
quando a gente vai para esses lugares, a gente consegue mensurar também como é que está o atendimento, o que é que você está sendo, como é que você está sendo tratada. E aí, quando fez esse convite, eu pensei logo como eu estava sendo tratada, né? Sim. As meninas, elas fazem um relacionamento com você. Então, toda vez que eu chego lá, cadê a Aurorinha? Como é que tá a Aurora? Então, isso já criou um elo comigo, que pode ter várias britos, mas vai ter uma preferida, né? E isso significa o quê? Não é porque uma brito é diferente da outra. É porque aquele relacionamento que eu criei ali, eu vou deixar de ir em outras farmácias, não pelo produto, mas sim pelo relacionamento, né? Pela forma que ela está atendendo. E aí você fala, por que ela está atendendo dessa forma? Porque ela está sendo treinada, ela está tendo Perfeito. combustível para fazer não só o básico. É, né? Aquela cultura que Brito criou com a esposa lá atrás, né? De atender o cliente ali pelo nome. Show. Imagine, né, o desafio, e esse é o grande desafio, as unidades elas vão crescendo e vai tendo mais pessoas. E o grande desafio é fazer um trabalho que começou com uma, mas que tem de ser perpetuada pelas outras. Outra coisa, o consumidor hoje, cada vez mais ele tem opções. Sim. E muitas opções. Perfeito. Se ele entra na farmácia para comprar um dermo, ele poderia clicar ali e comprar na internet. E cada vez mais essa relação varejo, portas abertas e a internet, ele tem sido, ele tem criado um medo muito grande no empresário. Por quê? Porque é algo crescente. Você faz um pedido de fralda, você recebe a fralda com 2 dias. Né? Você compra um tênis, você recebe o tênis com 3 dias. E o mesmo produto. Observe que você tem de pensar diferente e ser diferente daquilo que não se permite mais. Você tem uma loja desarrumada, uma loja suja, uma loja com layout totalmente fora, incompatível com o que o cliente queira. Então, a experiência, de novo, a experiência do consumidor, ela precisa ser, né, isso que você falou, é o consumidor entrar na loja e se sentir bem. Sim. Poxa, eu vou ali, eu me sinto bem, eu gosto de comprar ali, eu tenho um produto, eu vou pegar o produto, eu estou vendo um produto, né, eu estou olhando o produto, aqui realmente é esse. Por quê? A gente precisa entender, e eu sempre falo isso, que cada dia mais o varejo ele vem transformando. Né? Nós estamos aqui conversando, mas a máquina está lá trabalhando, né? A internet está lá rodando 24 horas e vendendo. Então, é um grande desafio. O varejo hoje passa por esse grande desafio. E eu acho que o que é que a gente precisa? De novo, humanizar o nosso atendimento. Sim. Eu não posso ter um atendimento chato. Né, vamos dar um exemplo. Eu não posso ter o sentimento de que eu vou a uma loja comprar um produto com o sentimento que eu vou a um hospital tomar uma injeção. Perfeito. Então, o empresário precisa entender isso. Mais do que nunca, né? Eu estou na CDL e eu falo muito isso com os empresários. O empresário precisa ter essa leitura, porque a internet sempre vai existir, mas a relação humana, as pessoas, o contato, o bom dia, boa tarde, né? Aquela, né, seja bem-vindo, Joval. Como é que vai? Como é que está a sua família? Energia muda o jogo, Então a gente precisa ter esse sentimento. É alto astral, a gente precisa, tá? Porque eu vejo muitos empresários reclamando, poxa, meu faturamento está caindo, mas quando você faz um pequeno diagnóstico, você percebe que falta, né, algo mais humano, melhorar o seu layout, olhar como é que está a sua loja, será que ele está com o mix correto, perfeito? Então, não empreender e deixar lá também, né? E deixar lá, não pode. Eu tinha até uma pergunta para fazer a Brito, mas basicamente que ele respondeu quase tudo aqui. No nosso segmento hoje, todo mundo vende a mesma coisa, né? Que é a internet, todo mundo vende internet. E a gente sempre está procurando se atualizar com tecnologia nova e tal. Só que nos últimos treinamentos aí que a gente teve de comercial, é sempre a mesma tecla, né? Atendimento ao cliente e experiência ao usuário. Sim. Uhum. Sempre para conquistar o cliente, né? Sim. E fazer ele ficar na base e indicar novos clientes. Perfeito. E ainda tem um detalhe no seu que é o seguinte, é até um pouco mais desafiador para o cliente perceber valor, porque assim, se não dá problema,
tá normal. E aí, como é que tá? Não, se eu não tiver esse lado humano para criar experiência em outros pontos de contato, nunca deu problema, para mim não. Se não for buscar a informação do cliente, aí como é que tá? Pronto, você esquece, fica esquecido. O cara até esqueceu, porque assim, não, tá tranquilo aqui, tá funcionando bem. E de novo, então esse trabalho, ele precisa, né, aquilo lá, ter essa persistência. Se tá bem, então tem de ter esse contato mesmo, e aí tá tudo bem, tudo certo. Porque assim, se alguém ousar vir com um produto diferente, e se você não tem esse contato, poxa... perdeu. Nunca me deu nem um bom dia. E a gente acredita que quando a gente cria esse relacionamento, a gente tem defensores. Perfeito. O próprio cliente fala, aqui não, a Turbo ninguém mexe, a Brito ninguém mexe. O melhor cliente que você pode ter é o nosso, é um cliente feliz. Exatamente. Perfeito. Uma pessoa de uma determinada loja, uma época, um cliente me ligou, poxa, eu estava querendo um produto, não tinha, né? E eu queria que providenciasse para eu pegar os dois e tal. E aí a pessoa não deu uma certa atenção. E aí eu perguntei, né, a pessoa, mas fulano, por que não providenciou o outro? Ah, mas é porque ela não esperou, eu ia providenciar, não sei o quê, mas é porque às vezes ela é um pouco exigente, né? E aí eu falei, exigente por quê? Ah, porque poderia esperar, porque eu ia ligar mais uma hora. Falei, veja, nesse bairro aqui deve ter umas 10 farmácias. Se ela... né, resolveu entrar na nossa loja, imagine o nosso privilégio. Imagine o tapete vermelho que eu tenho de botar para esse consumidor, porque tem 10 lojas para ela escolher e ela escolheu esse comércio, escolheu essa loja. Então assim, a gente tem de agradecer, porque esse é o sustento de quem está ali, que depende daquele salário, o sustento dos filhos que talvez estejam em casa, que depende desse salário, o sustento do negócio. Então a gente precisa entender isso, né? E aí a pessoa falou, de fato, realmente. Então assim, eu falo muito isso. Então esse trabalho de trabalhar com a equipe, né? Trabalhar com o consumidor, ele tem de ser constante, a gente precisa buscar isso o tempo todo. E... eu percebi também que nos últimos anos aí deu um boom, né, em farmácia. A Getúlio Vargas mesmo aí, hoje quase toda esquina tem uma farmácia. E aí Brito vem se mantendo aí sempre no seu, né? Apesar da concorrência, tá voando. É aquela questão, o cara fala, rapaz, Brito tá crescendo aí, o negócio é bom, né? E aí, vamos botar farmácia. Até para me pegar uma dica para meu comércio, qual o diferencial, o que é que você vem fazendo aí para manter sempre no auge aí do seu segmento? Veja, entender, quando esse mercado foi crescendo, né, e chegando aí redes de capital aberto, redes aí que está no Brasil todo, Farmácia Brito ainda estava nos bairros, né, ela estava ali, tinha chegado na João do Val. E teve um bairro em que essa farmácia foi, uma avenida, aliás, uma rede foi, eu prefiro não falar o nome, mas é uma rede nacional. E o que é que eu fiz? Tinha um ponto lá, nesse local, que fechou, que era até uma loja, aí vou dar até a dica, era uma loja que era do Bahia e Vitória, fechou, eu peguei esse ponto, e fui justamente trabalhar estrategicamente para entender como funciona aquela rede. Ao contrário do caminho que seria o rato correr do gato, eu estava ali para entender. Por quê? Porque em algum momento ele ia chegar no local onde eu estava. Então eu antecipei e fui entender. Por quê? Porque é natural, né? Feira de Santana é uma cidade tão grande como essa, né? Há 20 anos atrás seria impossível não imaginar que iria vir as grandes redes. E veio. Então eu sempre me antecipei. E eu sempre falo que a gente precisa ter muita agilidade. Talvez você tenha uma empresa grande, mas ela tem movimentos que demora. E a Brita, ela precisa ser rápida, ela precisa ser dinâmica, ter uma ação dinâmica. Como? É ser resolutiva. Acho que a palavra resolutiva, ela abrange justamente o que a gente precisa. A farmácia, ela tem muitos pontos que o cliente tem uma necessidade. Um exemplo de uma receita. Poxa, eu não tenho esse produto, providencia. Porque talvez essa outra rede não vai fazer isso. Né? Esse cuidado, pega né? o contato do cliente, vai providenciar esse produto, fala que vai entregar na casa dele, né? Aquela cultura que a gente teve há 30 anos atrás. E, logicamente, movimentos. Né? Hoje a gente tem movimento com irmãos que têm farmácia, grupos de compra para se tornar mais competitivo. São várias ações
que são feitas para entender que o mercado é dinâmico e ele muda a cada tempo. Esse ano, por exemplo, eu vou para vários eventos em feiras ao redor do Brasil. São Paulo vai ter, Rio de Janeiro vai ter, Santa Catarina, se eu não estou enganado, também vai ter. E eu sempre participei de eventos, de reunião, eu sempre participei de tudo, porque eu precisava aprender. E eu já aprendi? Não, é o que eu falei. Eu estou aprendendo. Né? Eu estou o tempo todo aprendendo. Agora vai ter um evento em São Paulo que é uma imersão mesmo. Então eu vou lá. Por quê? Porque em algum momento eu vou aprender alguma coisa. Eu vou botar em prática ali no comércio. Eu acho que cuidar dos detalhes, né, Brito? Dos detalhes e o cuidado com esses detalhes para o cliente. Eu acho que ele vai percebendo ao longo do tempo e vai fidelizando. Eu acho que em todas as áreas a gente deveria fazer isso. Cuidar desde o café, desde a entrada, desde a resolução ali de um remédio, de uma internet. Eu acredito que o cliente vai percebendo e vai criando essa relação com o produto, com a empresa. E no final a gente tem ali um cliente fidelizado. Show de bola. Eu poderia resumir isso aqui, entendendo e conhecendo aí tanto o Turbonet quanto a Farmácia Brito. As duas têm uma cultura organizacional muito forte. Sim. Então, assim, quando você teve a experiência de perceber a pessoa do atendimento que foi prestando um serviço para você, mas para um cliente que estava em andamento, você percebe ali o compromisso com a felicidade, o compromisso com a experiência, o compromisso no atendimento que está nos detalhes. Nos detalhes. Copo, xícara ou copo descartável, uma vez que você já... Sim. Açúcar ou adoçante. Então, esse cuidado é exatamente aquele cuidado que tem a ver com a cultura de vocês. Sim. O cuidado, o atendimento humanizado, o prestar um serviço. E aí entra o desafio. Que você foi pequeno em algum momento, a Turbo foi pequena em algum momento, só que cresceu. Como manter o mesmo padrão de excelência que fez com que vocês chegassem onde vocês chegaram? Sim. Então esse é um dos desafios. É manter... E o cara fala, poxa, Brito, ó... Quando você era pequeno, você me atendia. Mas agora eu não consigo lhe encontrar, esse negócio ficou rico, não vejo mais vocês. Só que vai ter alguém lá na ponta que vai prestar talvez um serviço com mais... Porque ali é a função deles. Vai fidelizar, né? Vai criar a nossa que o cara imagem. entende, não cobra mais, né? A atenção, né? E a gente teve isso em alguns momentos, né? A resistência de alguns clientes não querer ser atendido e achar que a gente solucionava. Não, a gente quer ver Lucas. E às vezes eu lembro que na loja menor que a gente tinha antes, tinha uma mini copa, né? E eu ficava ali na hora do almoço. Aí chegava um cliente, queriam resolver e tal. Eu quero o Lucas e a Irly. E eu quietinho, meu Deus, vai resolver. Eu não vai precisar eu entrar. E aí eu vi ali, eu senti orgulho, né? Ainda sinto, de você ver como eles vão manejando ali. Não, eu resolvo. É para tirar aqui uma mensalidade, pode deixar que eu resolvo. Eu falo, carta branca. A credibilidade tem que ser de vocês também, perfeito. Né? Porque a gente vai ter um momento que a gente não vai poder atender, vai estar em reunião, vai estar viajando e vai fazer o quê? Vai parar? Não tem como. Né? Tem gente que aparece lá 15 anos depois que eu parei de atender aquele cliente, né? Que estou ali na operacional. E chega a gente procurando, eu quero falar com o Lucas. Depois de 15 anos que é de cliente, ainda vem procurando e tal. E aí quando o pessoal dá um atendimento... E aí pronto, aí a pessoa, não, eu quero falar com fulano agora. Pronto, perfeito. Você tira o foco, né? E agora ele entende que tem alguém tão bem preparado quanto você e que vai resolver o problema. No ao vivo aí tem nossos colaboradores, Jéssica, nossa líder. Tchau. Henrique também, nosso técnico, é a melhor. Então você que está ao vivo, mande suas perguntas aí, porque a hora é agora. Vocês estão aqui com empresários, pessoas que realmente construíram uma história de construção de sucesso sólida e que pode já trazer esclarecimentos importantes para que você possa já aplicar no seu negócio. Verdade, a hora é essa. Agora, a pergunta-chave aqui é a seguinte: desafios do crescimento. Eu sei que vocês tiveram, né, momentos de giradas de chave, momentos de ruptura. Eu lembro que naquela época houve, né, aquela exigência do conselho de que tivesse um farmacêutico nas farmácias, que não era só o cara que assinava, porque o cara tinha que estar lá presente. E eu lembro que você desenvolveu uma estratégia que era já selecionar o profissional de farmácia que tivesse perfil de liderança, perfil de gerência. Então fala um pouquinho pra gente como foi essa sacada de você não ter um custo dobrado ali. Imagina você ter um profissional formado que ia estar no dia ali fazendo talvez uma assessoria,
mais um gerente. E eu lembro que a gente teve um segundo momento, já acho que você já estava com 12 lojas, 2015, 2014, em que o perfil de quem estava na gerência já era o farmacêutico, que também tinha traços de liderança e que gerenciava. E isso foi, eu creio que tenha sido um grande diferencial seu para que você reduzisse custo e se tornasse mais competitivo na operação. Isso. E também incentivo. Porque muitas pessoas que na época eram atendentes, eles foram fazer curso de farmácia, né? Abriu muito aqui curso de farmácia. E hoje eu tenho vários atendentes, que eram atendentes que hoje é farmacêutico gerente. Por quê? Porque hoje a farmácia tem uma estrutura em que o farmacêutico tem de estar presente, né? A gente tem o farmacêutico e, além dele ser farmacêutico, ele é gerente, porque senão eu teria duas funções, né? O farmacêutico e o gerente. Isso acaba otimizando ali os custos, é o que hoje as empresas usam muito, as redes usam muito. Então, essa é uma estratégia, né? Porque, assim, é uma exigência. Eu lembro que na época, há muitos anos atrás, saiu uma determinação da Anvisa em que ele falou o seguinte: antibiótico vai ser controlado. Pô, isso tem mais de 20 anos. E na época nenhuma farmácia acreditou que isso seria possível. A amoxicilina, né, se vendia tudo sem receita. E a Anvisa foi lá, né, e saiu o decreto. Foi o que a gente fez. Tem de se adaptar. Tem de se adaptar. Tem de ter a consciência, trabalhar com o consumidor, que ele não vai mais comprar aquele medicamento que comprava antes sem receita e que não vai existir mais. Aí era o quê? É uma mudança de conceito. Vai comprar amoxicilina por quê? Estou com a garganta, mas ele só vende com receita, é assim. Reeducando, então, né? Reeducar. E foi um trabalho na época muito grande e a gente teve justamente o apoio dos farmacêuticos. Foi extremamente importante porque ele tinha um trabalho de consciência. Mas você não pode usar o antibiótico de forma errada. Isso é ruim. Procure o médico. Por quê? A gente ia ficar o quê? Na ilegalidade? Não, vamos vender sem receita até um dia de ser fiscalizado. Não, tinha de entender que é uma norma, tem de seguir a norma. Sim. Então, são essas atitudes que você precisa tomar como o empreendedor e entender de que o caminho vai seguir. Perfeito. Ok, vai se perder a venda daquele instante, daquele momento, vamos recuperar com outro. Vamos vender o dermo, né? Vamos vender o shampoo, vamos vender o desodorante. Tem oportunidade. O que eu não posso é chegar ali na mesa e começar a chorar. Perfeito. E reclamar, porque eu vendia não sei quantas amoxicilina, vendia não sei... E fechar as portas, né? Vai fechar a porta. Teve gente, teve na época donos de farmácia que fechou o comércio. Porque ele falou, poxa, mas controlar antibiótico é um produto que se vendia muito, né? Eu estou falando coisa aí de 20 anos atrás. Mas controlou e as farmácias existem e ninguém morreu, né? Diga-se de passagem, né? Por falta de medicamento. Por quê? Porque houve uma necessidade, a Anvisa adequou e todo mundo tem de seguir. Então, tem de se enquadrar. Então, assim, tem de entender de que as coisas acontecem, mas não é o fim. Você tem de olhar para frente, pensar o que é que pode ser feito, né? Criar estratégia. Criar estratégia, né? Não pode, mas agora eu não vou mais poder vender esse produto. Então, montar uma estratégia, entender que precisa trabalhar. Na farmácia, vocês terem ideia, é um mercado tão competitivo que esse jargão, né, vende a ter remédio, ele entra justamente nesse mote, porque se a farmácia hoje vendesse somente o medicamento, seria impossível de sobreviver em um mercado extremamente competitivo. Se a farmácia vendesse somente a losartana, o anticoncepcional, né, o remédio seria impossível. Ela precisa agregar outros produtos para formar um resultado para que ele consiga sobreviver. Né? Porque a farmácia de 20 anos, X anos atrás, não é a mesma de hoje. Os custos não são mais o mesmo. Mas eu preciso entender e adaptar a essa realidade. Minha filha, quando entra na farmácia, parece que está no shopping. Sai com a sacola cheia. Quando eu paro o carro, ela já desce logo. Ela é proibida. Ela é proibida de descer. Aí pega aqueles Fine, né? Tem os Carmed, né? Ela tem todos os Carmed. Eu ia falar agora, não é um só, né? Que até a coleção. E assim, fez sucesso. Todas as cores do Carmed, o rapaz. E você vê como a tecnologia faz a junção, né? Porque antes da gente saber que tem uns Carmedes, ela já tá ali na internet, já virou resenha. E ela, eu preciso desse Carmed. Você não precisa, ela, eu preciso. E aí ela quer fazer a coleção. Esse, né? Mãe, tá faltando esse aqui. Eu, Mari, eu não aguento mais. Ela, não, mas só esse. Quando desce,
faz a festa. Vou falar um pouquinho de estratégia rápido. De novo, a farmácia vende até remédio. E há uns anos atrás a gente vem trabalhando muito a questão da suplementação. A farmácia não está ali para vender o remédio para curar, né, para uma doença, para algo crônico. Ela vende a prevenção, ela vende a saúde. E essa questão mesmo dos suplementos é interessante, porque a farmácia ela faz um papel muito bacana. Ela tem farmacêutico, ela tem pessoas ali extremamente habilitadas que conhecem cada produto e pode dar informações técnicas. E aí a farmácia, no passado, ela lançou uma corrida da saúde Farmácia Brito. É uma estratégia interessante. Ninguém tem um trabalho, um serviço que a gente fez de uma corrida que foi promover o quê? O bem-estar. Perfeito. E quando a gente saía anunciando qual era o mote da corrida, né? Farmácia Brito, Corrida da Saúde Farmácia Brito, que era a função de tirar as pessoas do sedentarismo. Olha que negócio interessante. Poxa, como assim? Se a pessoa não está sedentária, não vai usar remédio. Mas essa era a nossa promoção chamada. Da saúde, né? Era promover a saúde justamente para mostrar que você pode ter uma saúde, né, se suplementando, indo para academia, fazendo exercício, correndo, andando de bike, e você não vai precisar usar medicamento por muito tempo. Mas a gente vai vender o suplemento. Sim. Então, é extremamente interessante quando a gente consegue enxergar quais são as oportunidades que eu tenho. Sim. O que é que tem aqui na mesa, né? Então, são várias oportunidades. A gente não pode, eu falo direto, o empresário não pode ficar reclamando. Como é que estão as coisas? Eu não gosto de falar com pessoas. Como é que estão as coisas? Está péssimo. E como é que está a tua? Está ruim também? Ele já fala de pessimismo. Né? E assim, sai da zona de... Que bom que não estou sozinho, né? Eu acho que empreender é a gente sair da zona de conforto o tempo inteiro. Perfeito. É a gente falar, não tá bom, peraí, não tá bom, então vamos melhorar. Vamos e você fazer... se juntar com gente melhor que você, Exatamente. né? Bicho, o que é que ele tá fazendo que eu não tô sabendo? Me diz aí, meu irmão, me dá uma luz aí. E criar soluções para os problemas, porque os problemas vão existir, mas as soluções precisam estar ali, né? Para poder a gente... Ações, eu converso muito com muitos empresários do meu segmento, de Aracaju, Salvador, Lagoinha, que me procuram. E eu te digo, eu digo a vocês, eu chamo, levo, apresento os meus trabalhos, os cases de sucesso, né, as ações que é feita. Recentemente veio um pessoal de, acho que é Camamu, conversar comigo e para entender, né, porque os representantes acabam falando, né? E aí tem alguns indicadores lá que chamou muita atenção. E aí eu falei, né, os indicadores, e poxa, mas dá um trabalho. Eu falei assim, e tem sucesso sem trabalho? Dá trabalho, perfeito, mas tem de fazer. Agora, é constante, faz hoje, faz amanhã, faz depois, e isso aí vai dando certo. Tem que manter, né? Não pode... Só para não perder aqui o fio da meada, você falou, Brito, aí da questão da mudança, né, do medicamento só com receita. Turbonet tem um serviço interessante que é o telemedicina, que seria bom, né, até para a comunidade ter acesso aí e entender que já é uma mudança também de paradigma, de mentalidade, que você pode, hoje é um serviço muito bem já utilizado no mundo inteiro, e que a gente precisa divulgar, porque isso vai facilitar muito, porque a gente sabe, né, a população que precisa aí de SUS, que precisa de o tempo que você leva para ter um atendimento, e que através do telemedicina você acelera esse processo. Então fala um pouquinho para a gente entender como é que funciona e já estreitar, né? Porque o assunto é saúde aqui, né? Acho que tem tudo a ver com o momento. Então, né? Sempre procuramos inovar no nosso provedor, trazendo alguns SVAs para poder agregar para o cliente. Isso não nos traz retornos financeiros grandes, mas traz aquela comodidade do cliente, ele não precisar sair de casa, ele ter ali na palma da mão, no celular, na TV, ele conseguir fazer todos os processos com tempo hábil e com a facilidade que ele precisa. Quando procuramos esse SVA da telemedicina, justamente era para a gente agregar para eles, né, essa facilidade dele estar ali em casa e ter uma consulta online. E aí fomos procurar como seria feito. Então seria através de uma plataforma onde teria várias especialidades, como cardiologista, pediatra, teria triagem, né? E aí tirava um pouco as pessoas daquele método de que só presencial, só ali no médico olhando, tocando, que traria resultados, né? Em outros lugares já acontece. E aí falamos, por que não agregar esse SVA, né, no nosso provedor, para trazer esse benefício para o nosso cliente?
porque a gente traz esse benefício para poder deixar ele ali mais tranquilo, né? Não, às vezes tem uma família que não tem condições de estar saindo, de estar enfrentando filas, então a gente quis agregar. É um SVA que veio para ficar, né? Veio para poder mudar um pouco essa rotina de, como você falou, SUS, filas. E a gente está aí enfatizando sempre para os nossos clientes. Inclusive, quem tiver interesse aí, a gente já dá um belo de um desconto nesse Papo Turbo. Para poder incentivar vocês terem. A gente já testou, né? Tem profissionais mesmo de qualidade, tem suporte. A gente também está ali o tempo todo trazendo atualizações do próprio aplicativo para poder resolver qualquer problema que tiver. Então, é um aplicativo aí bacana para os nossos clientes. E um ponto interessante é você que às vezes só visa preço, né? A gente tem, às vezes, aquele perfil de cliente que fica comparando o preço para escolher pelo menor preço. Sim. A gente está falando aqui agora de um portfólio de serviços que vai lhe proporcionar uma experiência diferenciada e que vai além do serviço de internet. Sim. Então, a gente percebe assim que no mercado, onde a competição está super acirrada, às vezes, né, o cara está comprando ali uma velocidade de internet, mas não entende que existem outros fatores que vão agregar a experiência dele e que tem a ver com a saúde, tem a ver com a felicidade da família, que aí eu já entendo aqui como um grande diferencial que a Turbo tem. É ter esse portfólio de serviços que não é só o telemedicina. Não, fala um pouquinho pra galera já entender o que é que eu... Quando eu assino o Turbonet, o que é que eu tenho de benefício? Eu ganho o que com isso aí? Pode falar. Saúde, então, né, a gente tem entretenimento, a gente tem a nossa Globoplay, Spotify, telemedicina, chip, né, a gente tem um chip da Turbo. Às vezes a gente está ali no meio do mar e está ali conectado. Bacana. Né? E a gente traz também os nossos canais de TV exclusivos. E né? Telefonia fixa, móvel. Então a gente tentou agregar e a gente tenta agregar e atualizar tudo que é de mais novo para o cliente ele não ter só um plano de internet. A gente quer trazer para ele completo. Uma experiência. Uma experiência, né? É interessante porque internet todo mundo tem. Sim. Né? Mas Turbonet são poucos. É verdade. E, de novo, eu sempre falo isso. Aí eu vou falar do meu negócio, né? O anador é o mesmo em todas as farmácias. Ele não muda nada. Que o meu, nesse caso, é o anador, que é o mesmo em todo lugar. Ele precisa chegar de uma forma diferente, um sentimento diferente. Né? Ele precisa chegar até o consumidor entendendo de que ele vai melhorar uma dor. Diferenciado. Porque é um produto né, que é igual a todos. Então, eu sempre falo, quando você se propõe a entregar, por exemplo, medicina, mas por que entregar medicina em um plano de internet? É porque você quer gerar uma experiência com o consumidor. Exato. Olha, não precisa ir na rua, pegar uma fila, pegar um ônibus, correr o risco de ter algum problema, cair de ônibus ou local cheio, e a pessoa chega ali, faz uma consulta, consegue conversar com o médico, né? E se tiver algo for mais grave, aí sim vai no médico. E eu tenho certeza que com um preço muito mais acessível. Sim. Né? Então isso é extremamente interessante. E aí eu consigo até enxergar, não sei se vocês já viram, pessoas que talvez tenham pouca condição, às vezes, de se locomover, Sim. às vezes fica mais em casa, né? Não tem assim como sair com tanta frequência. Eu acho que essas pessoas seria interessante ter um serviço desse, porque né, em algum momento ele vai lá, né, liga a tela, consegue conversar com o profissional pede os exames, pede tudo, né? Sim, e se tem, precisar, passa o medicamento. Muito bom. E já aproveitando na mesma pergunta que a gente está falando aqui de relevância, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, Brito, fala aí o segredo do sucesso. E eu lembro que na época lá a gente fez o Pit Stop da Brito, lembra disso? Pit Stop, Naquela época, não sei se ainda existe o Pit Stop? Não, a gente mudou a versão, né? Existe relevância. Diferente. Eu lembro que não tinha ainda João Duval, eram as duas lojas, e acho que foi o primeiro Pit Stop ali da Brito, que foi um netbook que você sorteou na porta da loja, 3 da tarde, 3 mil pessoas na porta, foi uma loucura. Parou Feira de Santana, assim que foi. 2 lojinhas, como é que pode, né? E gerou um movimento, assim, eu acho que na época era compre R$30 e ganha um cupom.
Acho que foi um dia de sábado. E 3 da tarde foi o sorteio. Uma multidão, gente que não acabava mais. E ali nascia já uma primeira... Isso com 2 lojas. Existia uma ousadia. Alguém que já pensava lá na frente. E aí a gente vê... Eu vi que teve aí o Expofeira, né? Expofeira. A Brito estava lá lotada, chapada de gente. A única farmácia que ousou estar presente numa feira com 50 mil pessoas por dia circulando. Fala um pouquinho desse portfólio de outros serviços que talvez alguém fale assim, bicho, o que tem a ver farmácia com corrida? Pô, o cara quer se meter em tudo, que tem aqueles que não fazem e criticam o que tá fazendo, né? Fazer pra dar certo, né? O cara agora tá na Expofeira, tá fazendo corrida, tá... Então, assim, eu vi que você estava já em outra ação em Salvador, já no... Eu queria saber aí, ó. Fala pra gente aí em primeiríssima mão, pra gente tá sabendo aí. Pois é, de esse novo, portfólio. É ser inquieto, né? Ser provocador mesmo. O empresário precisa ser isso. Acordar pela manhã e entender o que eu vou fazer de diferente hoje. De novo, fazer igual, poxa, todo mundo faz, a gente precisa ser diferente. E a questão do pit stop, quando a gente lançou, olha, isso tem tempo pra caramba, já volta tá com memória boa. Você tá usando o ômega 3 da farmácia Brito? Uso também. Pô. Vai revelar a idade, Joval? Eu sou jovem, né? Mente fresca aqui, tá tranquilo aqui. Revela a idade, viu? Mas eu lembro da cena porque isso realmente foi marcante, não existia nada. Stop, eu fechava parcerias com várias empresas, né? Então, Centro Médico, a gente chamava, aí colocava isso ônibus. Isso foi no segundo ano, que teve massagem, computadores, massagista, massoterapia, fechava parceria com a prefeitura, com aplicações de vacinas, fechava parceria com nutricionista. Agregar tudo isso é um diferencial. Né? E a gente fechava justamente, né, uma ação de saúde, chamava Pit Stop Farmácia Brito, uma ação de saúde, em que envolvia várias ações, né, em um único dia ali, um dia de sábado. Você tem ideia, todas as ações, teve um ano no Sobradinho que foi muito, mas muito cheio. A gente, no dia de sábado, ele representava por 5 dias até 6 dias de venda. Para vocês terem ideia. Olha a força disso. Se representava por até 6 dias de venda. Um único dia. Né? Então, esse pit stop ele foi sucesso durante muito tempo. Aí a gente diminuiu a frequência e foi fazendo outras ações. A Expofeira mesmo é um case de sucesso. Quando as pessoas olham e veem ali Farmácia Brito em uma feira agropecuária, né, em que tem ali animais, o que é que tem a ver a Farmácia Brito com a experiência de estar em uma feira agropecuária? Eu digo a vocês, é a melhor experiência, inclusive, né, estava conversando mais cedo, que pode existir, porque é uma experiência que você tem com o consumidor. E o que é que a gente fez? Você entendeu? O prefeito esse ano, o secretário Alexandre, ele nos procurou. Brito, eu quero a Farmácia Brito aqui. Porque não é botar um stand ali e tá simplesmente lá a Farmácia Brito. A gente faz vários movimentos, distribuição de sorvete, né? Distribuição de picolé, ações com experimentação de protetor solar, ação com produtos de dermo, ação de brincadeiras, mas tem uma que é muito interessante. O que é que a gente enxergou na época? Olha o feeling, é enxergar. E, de novo, eu vou falar aqui de uma experiência que eu poderia cobrar. Mas, ao contrário do que é proposto o projeto, era para gerar uma experiência, né? Que é o quê? O que é que a gente enxergou? Quem vai com as crianças? Onde é que troca as fraldas? Lembra aí. Troca onde? Não tem, né? Porque só os banheiros ali que não tem banheiro estrutura, químico, né? Banheiro químico. Um bebê não tem como. Bebê, ou então aqueles banheiros que, infelizmente, né, nem sempre todos estão adequados. Então, eu, por tempo, eu via, às vezes, a mãe trocando ali em cima de uma mesa que estava sentado naquelas barracas ali, bebendo uma cerveja, tomando refrigerante no improviso, pegava a sacolinha. Então, a Farmácia Brito, na época, isso eu estou falando, já tem umas 5 edições que a gente participa da Expofeira. Fez um stand e colocou um fraldário para a mãe, com uma fralda grátis para ela usar, um lenço umedecido, pomada de assadura, né, e uma pomada de assadura, lenço umedecido, uma fralda e um brinde para ela levar. Poxa, esse ano foi filas e filas. E aí, de novo, numa necessidade em que a mãe estava com a criança, né, que, né, fez as necessidades ali e precisasse trocar, eu poderia colocar ali, fraldário, cobra-se R$10. Eu tenho certeza que mães iriam pagar.
Mas ao contrário... Sem reclamar ainda, né? E isso foi uma experiência. Uma solução, E essa experiência é interessante porque assim, eu vi vários relatos. E aí as pessoas postavam lá no Instagram, olha para isso aqui, olha na Expofeira. E aquela fila que esse ano agora na Expofeira a gente quer fazer algo até maior, porque realmente gerou uma fila muito grande. Mas olha o quanto que tem de importância para o consumidor que foi lá e teve uma experiência positiva. E aí, de novo, para a indústria. Eu tenho hoje, né, esse ano, 2 indústrias de fralda disputando quem quer ir para lá. Por quê? Porque é uma experiência muito forte. A fralda Baby Sec foi para lá, foi um sucesso. Eles ficaram assim encantados que eles nunca viram um marketing tão forte daquele. Poderoso. E, além disso, a solução que você gera para a própria feira. Então, assim, imagina para a prefeitura entender que tem alguém lá que pensou no que ninguém tinha pensado antes. E que gerou uma solução. E que vão ter ali famílias agradecendo, parabenizando, e entendendo que na feira, na Expofeira, tinha alguém que pensou nisso aí. E fora que a marca fica bem forte para quem usa, né? E para quem... A experiência porque o boca a boca, se eu for lá e vou dizer, gente, vocês não têm condições. Olha isso aqui. Então, vai gerando, né? Eu costumo falar com o pessoal do meu comercial que tudo é marketing. Até uma experiência negativa, né? Que não tem um fraudário em um evento daquele. Sim. Acabou virando marketing, né? Você Perfeito. entregou um serviço e automaticamente criou um marketing, né? Então, assim, o papo turbo aqui rola. Aqui tem quase 2 horas de conversa já. Eu tô preocupado aqui com a estrutura. Produção, tem tempo aí mais aí? Vamos... 15 minutos. Vamos agora estreitar aqui para... peraí, tem convidado especial aqui, convidado ó. Especial. Você que tá vendo aí, não são 4 aqui, são 7 pessoas aqui na experiência. E temos aqui um artista, né? Um profissional que faz parte aí da equipe da Turbonet e que veio aqui para construir essa experiência nossa aqui. Esse bate-papo todo está sendo resumido aqui de forma estratégica. E você que está aqui até o final vai ter aqui esse presente especial, que é o resumo dessa experiência de forma... Já pode dar spoiler aí, não? Pode comentar, eu quero, que o primeiro a gente já apresenteia, show né? De bola. Então já diz aí, ó. E posso dar um spoiler? Gente, aqui é fora da curva. O negócio aqui, ó. Eu sei que Brito vai pegar essa imagem aí, vai transformar num pôster pra botar na sala dele. Vou presentear Brito aqui, também, Brito. Essa experiência aqui, Brito, é fora da curva. Aqui é experiência em cima de experiência. Olha o que foi produzido aí agora. Então, e nem o que a gente falou aqui agora foi traduzido na imagem. Que massa. Bancada de cima, antiga garagem. Pô, bacana. Trazendo através de imagem toda a história contada. Toda a história, né? Show. É bacana. Já quero parabenizar aí, ó. Sucesso. No dia que eu for entrevistado, eu quero um desenho desse aqui, viu? Que moral. Então, assim, ó, isso aqui não é só um desenho, é sentimento, é história. Que experiência. Isso aqui pronto, a experiência de quando você marca. Eu sei que você já teve, talvez, em 10, 20, 30, 50 podcasts. Mas igual a esse aqui, Turbonet, isso aqui já vai ficar na sua memória. Ele escrevendo ali, né? Eu achei que ele estava justamente resumindo, pegando. Eu falei, mas o que é que ele tanto escreve? Na verdade. Imagem vale mais do que 1000 palavras, olha aí. A imagem e você fica encantado, né? 2 horas de experiência numa imagem. Olha que ele quietinho ali, só E é esse resumo mesmo, né? Porque ele falou aqui de cada situação e foi anotando. Pô, vai ficar muito marcado. Parabéns. Né? Muito bem. Parabéns. Aqui agora já foi. Todos os papos turbo. A experiência aí, papo turbo Vamos colocar ele no nosso Instagram para vocês conhecerem o trabalho dele. Ele faz vários trabalhos. Viu? Desculpa. Arthur. Parabéns, Arthur. Lupino, né? Lupino, número Parabéns. Sim, vamos publicar, marcar tudo direitinho. Segue ele lá, gente. Então, assim, para aproveitar essa reta final aqui, a gente vai agora ampliar aqui o nível de entrega, tanto para Brito quanto para a família Turbo aí, a Irlen e Lucas. Maiores lições que você teve na sua jornada empreendedora. Se você pudesse aqui, tivesse diante aqui de garotos, 5 anos de idade, crianças aqui que já vendo a sua história, você contou sua história aqui durante 1 hora aí de experiência e você vai resumir aqui em alguns pontos, em 5 pontos. Quais foram as maiores lições que você teve em 30 anos aí de existência dentro desse projeto Farmácia Brito? Olha, o não existe, né? O acreditar, né? Ter fé em Deus, entender que você precisa
ter uma fé, né? Buscar a fé em Deus, sonhar, né? Sonhar com algo que você pretende almejar e ter essa determinação, força de vontade, querer buscar algo, não achar que aquilo ali já foi o limite. Show. Qual é o limite, né? Qual é o limite? Era uma loja, 2, e principalmente ouvir. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Então, ouvir, participar de tudo que está acontecendo, porque isso é extremamente importante para uma construção de algo que você acredita. Então, perfeito. O empresário, quem empreende, ele precisa entender que isso é algo muito forte. Poxa, não tem algo fácil, não tem nada fácil. A gente sabe que é difícil. Desconfie, né? Desconfie. Então, assim, não tem nada fácil. É buscar mesmo, trabalhar, criar suas estratégias e logicamente, vigiar aquilo que a pessoa faz. Eu costumo dizer o seguinte: a sua empresa corre um sangue ali, né? Que é o fluxo de caixa. Cuide dela. Cuide muito bem da sua empresa. E às vezes eu fico preocupado com pessoas que, às vezes é uma pessoa física rica, mas a empresa infelizmente está falida. Sim, porque ele suga daquela empresa. Quer viver um padrão que não é compatível com o que a empresa pode que possa ser até compatível, mas assim, lembre que existe um fluxo de caixa, existe ali algo correndo na veia. Sim. Não sangre a sua empresa, porque ela vai sentir falta, ela que está te entregando, mas você precisa ter muito cuidado, tratar muito bem dela. Né? Eu li um livro uma época que falava sobre isso. O gestor, a pessoa física rica, né? Porque ele tirava tudo, fazenda, isso, aquilo, e o momento em que a empresa precisava injetar dinheiro, não posso vender, não posso vender meu jet, não. Então, assim, ter muito cuidado, ter foco, né, no que perfeito. Vai se fazer, porque isso tem o reflexo do que você pretende ir, né? Você pretende ir até onde? Ir 2 anos, 3 anos e parar, né? Primeiro a empresa tem que ser rica, né? Para depois você pensar em você. Justamente, né? Eu estou agora em uma fase, né, interessante, hoje é algo também muito forte, na fase em que meus filhos estão no processo. Né? E aí é algo interessante que, assim, meus filhos entram num processo, a minha filha está no financeiro, administrativo, meu filho está no compras, o outro está no comercial, e eles vêm agora com uma experiência diferente, né? Mas ele precisa encontrar uma empresa extremamente organizada, para que dessa organizada, eu sempre falo para eles entreguem e peguem para entregar organizado em meia. Sim. Show. Né? Então, assim, eu sempre falo, ter uma empresa forte. Aí, de vez em quando, eu falo para ele, olha, é daqui que se sai tudo que a gente está usufruindo. Né? Vamos cuidar bem, né? dessa continuidade, vamos cuidar bem dessa empresa que ela é o sustento de muitos. Sim. Né? Então, eu gosto muito de falar isso para o empresário, cuide bem da sua empresa, cuide bem da sua equipe, né? Tenha o máximo de cuidado, porque isso é extremamente importante. Já aproveitando, replico a pergunta aí para a ele e Lucas, né? Lucas, preparem. Quais os principais erros e acertos nessa jornada aí? Vai lá, Henrique. Olha, tá correndo, tá vendo, Javal? Sempre. Eu acho que eu consigo identificar muito o que Brito falou, né? Os acertos é a gente ter ali o foco, a determinação, a gente não procurar, porque teve essa dificuldade aqui, vamos parar aqui, teve a dificuldade, vamos encontrar a solução, né? Ter esse respeito em entender os processos e avançar no momento certo, ter cautela, né? E como o Lucas falou, vamos enriquecer a nossa empresa, né? Com toda a estrutura. Hoje a gente faz o investimento nela, porque é do investimento dela que o futuro das nossas filhas estão ali, o nosso futuro também, né? Chega um momento que a gente vai poder usufruir melhor. Sim. E é isso, estar perto sempre, não é empreender e deixar ali falando, o negócio toca sozinho. Eu acho que não toca sozinho, né? Às vezes tem amigas minhas que falam, amiga, por que tu vai trabalhar todos os dias? Primeiro porque a gente gosta de estar ali,
né? É a nossa segunda casa, é a nossa escolha, família, né? é a nossa escolha. Eu falo, não é nenhum sacrifício. E segundo, porque sabemos que o processo é lento, demorado, mas o sucesso é garantido. E Né? sobre o que Brito falou, vou reforçar ainda mais. Use a tecnologia ao seu favor, né? Sim. Perfeito. Hoje você vai lá no YouTube, tem vários materiais. Antigamente eu não tinha recurso, não tinha YouTube, não tinha... Não tinha acesso, né? Era Informação como era tem na hoje, dor, né? Eu não estudei para ser empresário. Fui aprendendo ali no dia a dia, na raça. E agora, quando aparecer alguma coisa, que eu vou lá, estudo, pesquiso, consultorias. Mas tem muita coisa na internet, né? Você pode aprender muita coisa ali, conversando, pesquisando. Verdade. E acredito que fazemos dos nossos erros novos acertos. Show de bola. Né? A gente erra hoje, mas amanhã a gente não comete o mesmo erro. Claro. E é por cima dos erros que a gente vai lá, transforma aqueles erros em oportunidades para que a gente consiga continuando a evoluir ali no que a gente precisa. Show de bola, show de bola. Gente, que noite foi essa aqui? Passou no estalar de dedos. Sensacional. Eu acho que esse podcast tinha que ser umas 4 horas de relógio aí, né? Pra quem gosta de conteúdo de verdade, eu costumo dizer o seguinte: fuja do lanchinho e vá para a refeição. Então a gente está vivendo uma era que as pessoas querem frases prontas, querem o atalho, né, numa frase, mas não querem ler o livro, não querem fazer a imersão. Então assim, imagina aí, Brito com 20 anos já de ação aí, 30 anos de ação, com tanto conhecimento, com tanta... A empresa está rodando muito bem e ele está se colocando na condição de aprendiz, né, de buscar conhecimento fora, e talvez alguns das pessoas que estão ali no seu eixo de relacionamento não se sintam, né? Pô, você vai fazer isso, vai investir, vai fazer esse investimento todo para passar 2 dias numa sala de aula para aprender, você já sabe tudo, o seu negócio já está consolidado. Só que o mercado está mudando, e mudando rápido. Muito rápido. Então a gente está aqui agora, e outra, às vezes o concorrente que vem não vem do segmento. Então quem lembra aí quando surgiu o próprio iPhone, né? Vem de alguém que não era da área, era de computadores, e o cara falou, não, peraí, isso aqui é um smartphone? Peraí que eu vou mostrar o que é um telefone inteligente de verdade, e nasce o iPhone. Então a gente começa a entender que tem pessoas, e vocês viu ao longo da trajetória, que não era do segmento, que botaram farmácia, porque viram, né? Dá dinheiro, vou botar, e a gente tem dentro do segmento aí... Mas é uma ilusão, viu? Não dá dinheiro não. Provedor também. Então, e é fácil, né? A gente já vê quem tá com a história consolidada, fala, não, dá dinheiro, vou lá e vou ousar empreender, sem entender como funciona o jogo. Então, quer achar o bom, mas não quer compartilhar o processo, Perfeito. né? Não... Então, assim, estamos aí com 4 minutinhos aí para finalizar aqui esse papo turbo, que tá extremamente... Alexandre disse que eu quero o desenho. Pronto. Como ele disse, é o primeiro. Pronto, parabéns aí, Parabéns, Alexandre. O caminho é esse, tem que interagir, participar. Ficou até o final, então isso aqui com certeza foi útil para você. Se vocês pudessem deixar uma frase aí, resumindo essa conversa de hoje, ou a gente fala que se o conselho fosse bom a gente cobraria, né? Mas a quem gosta do que faz, quem entendeu a sua missão na história da vida, compartilha. Tanto é que você está tendo acesso a conteúdo de valor sem pagar nada. Então, assim, quem está aqui abriu mão do seu tempo para compartilhar, para contribuir, para abrir a mente de quem talvez esteja iniciando, ou talvez para quem esteja, né, talvez desgostoso, perdeu o brilho do negócio por conta das dificuldades. Todo mundo já passou aqui por dificuldade, mas apesar disso, resistimos, avançamos, e hoje, quando a gente olha para trás, não dói tanto quanto na época, né? E talvez quando você está no olho do furacão, você fala, caramba, será que eu vou resistir? E Brito falou uma coisa muito bacana aqui, que é fé em Deus. Quem tem fé não tem medo, quem tem fé acredita no impossível, quem tem fé acredita antes de ver. Então esse é o nosso grande... Com certeza. Eu acho que é um dos princípios que todos aqui compartilhamos, é exatamente a percepção de que se você tem fé, você vai encarar, apesar de não saber o que pode acontecer lá na frente. Verdade. Faz parte do jogo. Qual seria a frase de vocês aí? Sim, pode falar. Não. Tá correndo, viu, Joval? Deixa ele tá correndo. Aqui, mas eu vou ler. Pode ser? Pode sim, gente. Você é o dono da operação, dono da bola. Essa frase aqui... Pode ser? Essa frase aqui, quem impostou foi Alexandre. Eu vi, não comentei nada com ele, salvei. Quem é Alexandre? Alexandre... Tá aqui agora presente? Parabéns, nosso Alexandre. colaborador. Tá aí na live aí. Olha aí, ó. E no fim, é o sacrifício que diferencia quem realmente quer algo de quem apenas gosta da ideia. Olha Show de só. bola. Parabéns. É o que a gente falou o tempo todo, né? Que existe sacrifício para poder a gente criar algo, Perfeito. né? Onde a gente quer alcançar. Então, sem sacrifícios,
não tem sucesso. Aí tem uma frase que usa assim, ó, não existe triunfo sem perda, não há vitória sem sofrimento, não há liberdade sem sacrifício. Então existe um preço a ser pago e aquela questão, é a sua parte que só quem pode fazer é você. Exatamente. Então não delegue isso, faça e você vai entender que após o preço pago tem a colheita, né? Então você tem todo um processo de plantio, de cultivo ali que você tem que cuidar da terra. As dificuldades virão, mas se você usar plantar no tempo certo, porque depende também de chuva, né? Tudo isso faz parte do entendimento do jogo. Quando eu entendo o jogo, eu não só... Quando você não entende, você só observa, né? Quem tá ganhando aí, você nem sabe quem tá no... Mas quando você já entende o jogo, fala, meu irmão, o cara tem fez um movimento ali que garantiu o jogo, tá ganho. Quem entende, entra sabendo o que tá fazendo, né? Exatamente. Uma palavra que eu gosto muito de usar é trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Né? Porque eu falo muito de pessoas. Então, assim, tratar as pessoas do jeito que você é tratado, isso ele tem vários pontos, né? Tratar a sua empresa, tratar as pessoas, ter o cuidado com as pessoas do jeito que você gosta de ser tratado, porque isso é muito importante em um momento que a gente fala muito do que as pessoas reclamam, do que não tem uma interação, né? As pessoas hoje com esse mundo de internet está muito afastado, muito superficial, com muito né? disso. Então, assim, acho que é muito importante a gente ter esse cuidado de tratar de pessoas, de ter a atenção de que você está fazendo aquilo como você gostaria de que fizesse com você. Sim, e acaba se tornando raro e diferente ao mesmo tempo. No mundo de hoje, a gente vê que a tecnologia tende a melhorar muito, mas ao mesmo tempo querer afastar as pessoas, né, uma das outras e a própria essência. Então a gente faz o quê? A gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, mas sem perder a essência em que a humanidade, o afetivo tem que existir independente. O calor humano que tá longe, né? Exatamente. Apesar da inteligência artificial chegando aí, né, a todo vapor, já até desenvolvendo conversas quase que humanas, mas o calor humano, isso eu acho que o ser humano vai necessitar e muito. E só um ressalto, né? Porque a gente está conversando muito. Mas você vê que inteligência artificial, ele traz humanidade também. Ele traz a forma de tratar o cliente ou de qualquer produto que você for fazer ali de uma forma que cativa, que impressiona. Então, acaba que a inteligência artificial também, acho que pegou isso aí como um peso maior e quer transformar justamente o que a gente precisa fazer a todo tempo. Show de bola, show de bola. Gente, estamos no nosso horário. Esse foi o nosso primeiro Papo Turbo de 2025. Exato. E já com a Um presença chave de aqui ouro. ilustre, né? De Juscelino Brito, ele que inspira. Inclusive, eu quero agradecer aqui vários clientes que eu já tive, né? A chance e a honra de trabalhar que vieram através do seu sucesso. Então, você falou aí de outros estados. Eu construí um cliente lá em Aracaju, Farmácia Edson. E hoje ele está grande, cresceu bastante. Edson sempre estou conversando com ele. E ele, né, na época, já ouvia falar da Farmácia Brito, por conta disso me convidou. Passamos quase 8 meses treinando a equipe. Eu saí daqui de feira para passar um dia inteiro lá com a equipe da Edson. E fizemos o day training, a galera passou no fogo. A galera casca grossa. Top. E hoje eu tenho a honra de chegar na cidade, né? Eu tive agora no Réveillon 2024, 2025. A família hoje mora toda em Aracaju. E onde a gente passa que vê uma Edson é sinônimo. Eu me sinto feliz, honrado de falar, caramba, eu já fiz parte aqui desse crescimento, fiz parte aqui dessa construção. É uma marca consolidada, uma marca que se estabeleceu, é uma marca que onde você passa, você vê um padrão de loja, que nem o padrão da Brito, né? De alto padrão, de iluminação, de layout. E o mais importante que é o serviço prestado pela equipe. O que faz toda a diferença? O atendimento que é prestado. Então não é só a transferência da mercadoria para o cliente, mas a experiência que é construída ali e que o cliente entende que teve E muita gente ainda fala, é o padrão de atendimento. Farmácia Brito hoje está disparado aí não só no segmento de farmácia, mas quando a gente fala de padrão de atendimento de excelência, de 20 lojas que têm o mesmo padrão de excelência sendo prestado para o cliente. Então parabéns aí mais uma vez. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, viu, Joval? Obrigado. Irlen e Lucas, né? Parabéns aí pela Turbonet, parabéns pelo que eu vi hoje, né? Não conhecia a empresa de vocês. E assim, de novo, surpreendeu.
porque eu fui imaginando algo e aí eu saio de lá impactado. Bacana. Isso é muito legal. Parabéns bacana. a todos vocês. Obrigada. Então, ouvir um feedback desse aí de Brito, que é um cara que tudo. já preza por excelência, não é qualquer um, não. Show de bola. Obrigada. Então, até a próxima edição. Fique ligado, porque você já entendeu que começamos o ano aí a 1000 por hora. Alto padrão, alto nível aqui de conhecimento de conteúdo para que você melhore aí a sua visão, sua mentalidade e ouse, né, fazer diferente, fazer melhor dentro da sua jornada. Que Deus abençoe. Até a próxima edição. Papo Turbo na veia. Tamo junto. Até a próxima.